Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar dando início ao segundo semestre. Semana passada encerramos o primeiro semestre com o nosso irmão Wildo. Aí hoje eu vou estar abrindo aí esta primeira aula do nosso segundo semestre. O título da nossa lição hoje é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O texto áureo: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O livro de Efésios, do seu capítulo de número 1, do versículo de número 2. A verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja em Cristo. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, do seu capítulo de número 1, versículo 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos agora para a nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa das Escrituras de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. A autoria e a data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em hebraico. Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Amém, irmãos? Vemos aqui nessa autoria falando sobre a identidade de Saulo. Saulo, ele era judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era fariseu e doutor da lei, segundo naquela época, né? Então o apóstolo, no caso Saulo, ele era fariseu, mas que se converte ao ir para Damasco, aonde ele levava a carta ali para os chefes da sinagoga, para que viesse prender os cristãos. E nessa viagem que ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, aonde a Bíblia vai nos dizer que uma luz, esplendor aparece sobre ele e ele acaba caindo. E essa luz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E ali começa a conversão de Saulo para Paulo, e o Senhor dá toda a direção para ele, aonde ele deve ir, em Damasco, o que deve ser feito, né? E ali começa a história de Paulo. Irmãos, vamos agora para a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Queridos, Saulo, quando ele se converte e se torna Paulo, ele não tem mais o prazer de ser chamado Saulo, e sim Paulo. Por quê? Porque o passado de Saulo, ele acaba trazendo muito sofrimento. Por quê? Porque a gente pega e a gente vê a história de Saulo, a gente vai ver que Saulo, ele era um perseguidor da igreja.
ele matava os cristãos, ele arrancava os cristãos das suas casas, ele matava os cristãos. Até se a gente formos ver no livro de Atos, ele vai falar que eles apedrejaram Estevão e Saulo estava presente ali. A Bíblia diz que as vestes de Estevão ficaram ali aos pés de Saulo, né? Então, quando ele se converte, ele quer esquecer, ele quer deixar para trás a vida de Saulo. Aí até no livro de Filipenses, eu quero até ler para os irmãos aqui, Filipenses capítulo 3, ele diz assim, ó, a parte V do versículo, ele diz, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele não se importava mais com o que passou, com o passado dele. O que importava para ele é o que estava à sua frente. Eu sou um novo homem, eu nasci de novo, eu nasci da água e do Espírito, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Irmãos, quando Paulo ele está preso, aquilo para ele não era dor, aquilo para ele não era tristeza, mas sim era alegria. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que ele se intitulava como o prisioneiro de Cristo, por amor de nós gentios, né? Então, ele começava a escrever cartas para as igrejas, encorajando os irmãos, para que os irmãos viessem permanecer firme na presença e nos caminhos do Senhor, até para que os irmãos não viessem a ficar com medo, a acabar perdendo a fé devido ao que Paulo estava passando, né? Aí ele escreve as cartas falando para os irmãos: fique firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Cristo não é em vão. E ele termina assim, né? Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a me concedida, segundo a força do seu poder. Irmãos, agora nós vamos falar sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 d.C. aproximadamente. A partir dessa premissa a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 d.C., tendo Tíquico como seu portador. Paulo ele ficou por volta de 2 anos ali na cidade de Éfeso. Foi o tempo mais longo de suas viagens, aonde ele permanecia em uma cidade. O seu ministério ele teve um êxito ali, não apenas na igreja de Éfeso, mas também em toda a província da Ásia, aonde o apóstolo Paulo ele implantou ali 7 igrejas ali naquela região da Ásia ali, tanto diretamente, né, ele, como indiretamente através das suas cartas ali. A sua realização ali mais evidente
no caso, tanto na igreja de Efésio, ele escreve duas mais importantes epístolas das suas cartas, que vão para a igreja, que são para os romanos, e também para os gálatas também, que ele escreve também ali para os irmãos. Agora a gente vai falar sobre a cidade de Efésio. Ela foi fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no Mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas, entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Irmãos, Efésio era uma cidade mais orgulhosa no Império Romano, orgulhosa pela sua grande biblioteca, pelo seu grande teatro que tinham ali na cidade de Efésio, pelo famoso templo de Ártemis, que era a deusa Diana dos Efésios, né? Ela é conhecida como a deusa da fertilidade. Era a capital da Ásia Menor. Tinha um centro comercial muito importante. Esse centro comercial, ele ficava basicamente na entrada da cidade, onde as pessoas vinham de navio, ali no caso tinha o porto, é onde as pessoas iam e passavam por esse comércio ali, logo na entrada da cidade de Efésio. E era muito, muito linda mesmo a cidade de Efésio. Hoje ela é considerada como a cidade mais antiga e bem conservada da Turquia. Embora seja apenas um reflexo do seu glorioso passado, as belas e grandiosas ruínas ali da cidade de Efésio ainda acaba atraindo bastante turistas que vão ali apreciar ainda, né, a beleza daquela cidade ali de Éfeso ali. Apesar dos danos causados pelo tempo, a cidade de Éfeso ainda possui um passado extraordinário e é bem bacana. Esse teatro ali na cidade de Efésio, uma certa vez Paulo estava ali pregando ali, e é tão bacana porque nesse lugar ficava ali os filósofos daquela época ali, onde os pensadores da filosofia, eles se encontravam, eles se reuniam ali, e os efésios gostavam muito disso, né? E é bem bacana essa passagem aí sobre a cidade, a história ali de Efésios ali. Amém, irmãos? Irmãos, agora a gente vai falar sobre a religiosidade em Efésios. A cidade abrigava o templo da Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmãos, havia um homem nessa cidade chamado Demétrio. Esse homem, ele era artesão e ele fabricava imagens de escultura de prata e nichos desta deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Um certo dia, a pregação de Paulo teve uma imensa importância naquela cidade, aonde fez com que os irmãos, com esses homens que eram artesãos, viessem a se apavorar. Porque quando Paulo começa a pregar sobre a idolatria, dizendo que aquilo que Efésios eles acreditavam, que aquilo ali era em vão, que aquilo ali não era Deus, então ele acabou causando assim uma bagunça ali, meio que uma rebelião ali naquela cidade, entre aquele povo, aonde a Bíblia diz que Demétrio ele se reúne com outras pessoas da mesma profissão e vão até as autoridades
eles vão até ali a igreja, pegam o irmão Aristarco, o irmão Gaio, e levam até as autoridades, para que as autoridades viessem punir aqueles homens ali, porque eles estavam trazendo prejuízo para o seu comércio. Porque como a cidade, o forte comércio da cidade era a venda dessas imagens que eram feitas por esses homens, e quando Paulo prega sobre a idolatria, praticamente Paulo iria falir a profissão deles. Então o que eles fazem? Eles vão até a autoridade, levam esses irmãos, para que os irmãos ali viessem ser punidos, penalizados, e para que eles viessem continuar o seu trabalho. Aí, quando eles começam ali a falar com o escrivão, meio que é uma bagunça, porque muitas pessoas começam a falar, aí ele acalma, apazigua ali as pessoas e dá liberdade para que os irmãos viessem falar. Quando eles souberam que os irmãos eram judeus, eles começaram a gritar que grande era a Diana, a Diana dos Efésios, né? Aí até o escrivão, ele apazigua, ele fala assim para as pessoas daquela cidade ali, Demétria, ali, o pessoal que estava reunido, fala, ó, calma aí, porque é o seguinte, como vocês estão trazendo eles aqui, não tem prova suficiente para que a gente condenar eles, toma cuidado, vamos acabar com isso aqui, porque senão nós podemos ser penalizados por estar trazendo confusão para a cidade do Efésios. Aí eles acabam indo embora. Mas é bem interessante, né? No caso, a deusa Diana, ela era uma divindade que era cultuada ali pelo grego e pelos romanos daquela época. Eu puxei algumas coisas bem interessantes da maneira como era essa deusa Diana, que aquelas pessoas cultuavam ela. Diz que a imagem recuperada dessa deusa, ela trazia, ela mostrava que o seu tórax ali como coberto com o que parece um conjunto de mais de 20 mamas ou cachos de uva, figos ou até ovos de avestruz. Então, ou seja, a parente dela aqui era bem feia mesmo, e mostrava que ela era cheia de fertilidade. Até eu li um livro uma certa vez, chamado O Livro dos Martírios, que há uns muitos anos atrás, eles até sacrificavam crianças a essa divindade. E ao passar do tempo eles pararam de fazer esse tipo de culto a essa imagem. Mas é interessante também que eu estava pesquisando sobre isso, né? Aí diz na mitologia clássica que Ártemis, no caso a deusa Diana, era a filha de Júpiter e de Latona e irmã gêmea de Apolo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei tão... comecei a dar risada demais, porque eu fiquei pensando assim, imaginando assim, como que uma imagem ela pode ter uma irmã gêmea, né? E você vê a profundidade da religiosidade da vida dos Efésios ali. Irmãos, vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Éfeso, ele fica sabendo que tem ali alguns cristãos, pessoas que acreditam em Jesus Cristo e que pregavam Jesus Cristo. Ele se reúne com esses irmãos. E ele chega nos irmãos, eu imagino que no primeiro dia que ele chegou, ele foi ouvir os irmãos pregar ali, né, ministrando, e ele ele notou algo diferente, porque senão ele não tinha feito essa pergunta, né? E ele pergunta para os irmãos, porventura recebestes o Espírito Santo? Os irmãos, né, ficam até meio encabulados, porque os irmãos falam para ele, nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, mas no que fosse batizado? Aí os irmãos respondem, né, no batismo de João.
Aí o apóstolo Paulo, mas João batizou, o batismo de João foi o batismo de arrependimento, que cresce naquele que viria após João. E os irmãos, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo veio e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E ali eles começaram a profetizar e a falar em línguas, novas línguas. Vamos dar continuidade aqui? Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, penso num privilégio em que esses homens eles tiveram de ouvir Paulo pregar durante esses 3 meses. Porém, alguns entre eles acabaram falando mal, começaram a falar mal daquilo que Paulo estava pregando. Então, o que Paulo fez? Paulo ele se retira do meio dessas pessoas, porque Jesus ele deixa bem claro, né? Quando ele diz para os discípulos, se você entrar em alguma cidade e ali eles não te receberem, sacode ali a poeira da sandália e vai embora. E assim o apóstolo Paulo ele fez. Da continuidade aqui, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente a igreja. Usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele vai para os gentios, Deus usa poderosamente a vida do apóstolo Paulo, a ponto que ali, uma certa vez, Paulo ele está pregando numa praça e tem uma pessoa ali, um coxo, que ele começa a ouvir Paulo pregar. E Paulo ficou tão admirado com a fé dele, daquele homem ali, ele estava tão assim convicto naquilo que ele estava ouvindo Paulo pregar. Eu imagino que o coração dele naquele momento assim se encheu de alegria, se encheu de fé. E Paulo olhando para ele, Paulo disse assim: ei, você aí, em nome de Jesus, fica de pé. E diz a Bíblia que naquele momento aquele homem ele se levantou e começou a pular, saltar de alegria, porque ele era coxo e ele estava agora curado. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus é bom, irmão, Deus é maravilhoso. E aquele irmão ali, ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ele também foi curado através da vida de Paulo. O mais interessante aqui nessa lição, irmãos, que até os lenços de Paulo, o avental que Paulo usava, era procurado pelos irmãos, para que esses irmãos viessem a colocar sobre os enfermos e os enfermos receberem a cura e serem curados. Você vê que como esses irmãos ele era tão cheio da presença do Espírito Santo e Deus operava tanto milagre através da vida desses homens. Irmãos, assim também se estende para mim e para a sua vida, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos batizados ali, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas. Nós morremos para o mundo e renascemos para Cristo. E quando nós renasce, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida. E quando o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida, Deus ele nos concede os dons. E quando nós temos a presença do Espírito Santo e esses dons sobre a nossa vida, queridos, aonde a gente chega, a gente levanta a nossa mão santas e a gente ora no nome de Jesus, Deus ele opera ali o milagre. Por quê? Porque quem faz o milagre é quem está dentro de nós, e quem está dentro de nós chama-se o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos reveste de poder.
e de autoridade, para que nós possamos também fazer as obras que os apóstolos fez, porque Cristo ele menciona que ele subiria ao Pai e rogaria ao Pai que enviaria o Espírito Santo, e obras maiores do que elas nós faríamos. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Vamos para o próximo tópico. Irmãos, agora a gente vai falar sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graças e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. E a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta singular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Glória a Deus. Irmãos, todas as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve ali às igrejas, ele sempre começa, né, se intitulando, como ele falando sobre quem ele é, né? Ele começa: eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, embaixador de Cristo, eu, Paulo, como o prisioneiro de Cristo. Você vê assim a liberdade que Cristo deu a Paulo, a maneira dele falar: eu, prisioneiro de Cristo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. E todas as vezes que ele terminava de escrever as suas cartas, ele sempre saudava alguns irmãos que estava sendo importante na vida dele e no evangelho e no mistério da vida dele. Até ele fala sobre Timóteo, meu filho na fé. E é bem bacana isso aí. E tem uma parte aqui que ele fala, né, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versos 2, algo fantástico. Ele diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. O propósito e a mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, aqui fala que os irmãos, as pessoas, eles estavam se convertendo a Cristo através da pregação de Paulo. Até aquelas pessoas que praticavam magias, magia de candomblé, magia negra, e essas pessoas, elas vieram a se converter a Cristo através da pregação de Paulo. E diz a Bíblia que essas pessoas, então, um certo dia, eles trouxeram os seus livros que eles praticavam magias,
ali sobre a fogueira que o apóstolo Paulo tinha feito para que elas viessem queimar aqueles livros. E chegou um cálculo de 50 mil denários. Eu não sei exatamente hoje em reais quanto daria isso aí, mas eu creio que é muito dinheiro. Aí é onde a gente vê que quando a pregação, a palavra, ela penetra no coração do ser humano, você vê que ela entra assim como uma espada de dois gumes, como diz a carta aos Hebreus, que ela entra no coração como uma espada de dois gumes, fazendo a separação e a divisão da alma e do espírito. Irmãos, e foi tremendo a maneira como que Deus ali, através da vida de Paulo, operou ali poderosamente. Imagina esses homens ali, essas mulheres que viam Paulo pregar, viam Deus usando a vida de Paulo para curar, pessoas ali eram libertas, ali, pessoas que estavam possessas de demônios, pessoas que eram curadas através da oração de Paulo, e era poderoso. Então, as pessoas, aí quando essas pessoas se convertiam, o apóstolo Paulo falou: agora vocês têm que se apartar das suas velhas obras. Aquilo que vocês praticavam que era errado, vocês não vão poder praticar mais. Que nem vocês viviam bebendo, se prostituindo, vivendo uma vida de imoralidade, agora vocês não podem continuar praticando essas obras. Por quê? Porque vocês nasceram de novo, vocês são uma nova criatura, vocês agora são justificados por Cristo Jesus. Então, assim, vocês receberam o direito de ser chamado filho de Deus, o filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, nesse último tópico, nesse último subtópico, a gente vai falar da mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja e o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a consumação, antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de tudo, Deus já tinha nos escolhidos para seu povo em Cristo Jesus. Amém? E a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. No livro de João, no seu capítulo de número 14, Jesus ele fala que Jesus ele está reunido ali com os seus discípulos, e Jesus começa a confortar ali os seus discípulos, dizendo que ele vai para o Pai. E ele menciona: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele vai terminando essa passagem, e ele diz assim que é necessário que ele suba, que ele vai para o Pai, e que ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, e que o Espírito Santo ele estaria para sempre conosco, e ele nos ajudaria em todas as áreas da nossa vida aqui na Terra, para que nós viéssemos continuar a caminhada com Cristo. E até ele fala que o Espírito Santo nos ajudaria, e ele nos faz uma promessa também, que ele subiria ao Pai, rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que ele estaria para sempre conosco. Ele falou: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas nós o conhecemos porque ele habita em nós, e estará para sempre conosco. Graças a Deus por isso. E ele ainda menciona assim, que as obras que eu faço, vocês também farão, e obras maiores vocês farão, porque como eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai descer, e ele vai direcionar a todos para fazer obras maiores que eu fazia. Dando continuidade, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Irmãos, no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, versos 8, vai dizer: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, naquela época só existia dois povos: ou você era judeu ou você era grego.
O terceiro povo somos nós que somos os gentios. Então, através da cruz de Cristo, foi reunido esses três povos em um povo só, que são nós, os cristãos, hoje, que somos de Cristo. Amém? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Ou seja, toda a obra que foi vinda de Jesus Cristo foram todas inspiradas através do Espírito Santo, feito através do Espírito Santo. Se a gente pegar também desde de Noé para cá também, nós vamos ver que esses homens, eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo apenas repousava sobre a vida deles. Não é como são na nossa vida hoje, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro da nossa vida. Naquela época não, naquela época ele era dado apenas em porção. Então assim, a hora que o profeta ia profetizar, o Espírito Santo de Deus repousava sobre ele, ele profetizava, e quando ele terminava de profetizar, o Espírito Santo se retirava e subia novamente para Deus. Hoje não. Hoje, pela graça, o Espírito Santo de Deus, ele habita na gente 24 horas por 48. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Graças a Deus por isso. Dando continuidade, um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Irmãos, tudo isso que nós abordamos, que nós estudamos hoje, nos traz o quê? Que a partir do momento que o cristão ele se converte a Cristo, ele nasce de novo, ele vai viver uma vida nova. E essa vida nova que ele vai viver é uma vida com Cristo. Por isso que no livro de Filipenses 3, o apóstolo, livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, se eu não falo a memória, capítulo 3, ele menciona que nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós somos agora filhos de Deus. Fomos considerados como filhos de Deus, herdeiros da mesma promessa. Por quê? Porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Por quê? Porque nós não procuramos mais fazer as vontades nossas, vontades da carne, mas nós procuramos fazer a vontade do Espírito de Deus que habita sobre nós, a vontade de Cristo, a vontade de Jesus, a vontade de pregar a palavra, a vontade de adorar a Deus, a vontade, o desejo de estar na presença do Senhor, falando das obras de Deus, testemunhando a palavra do Evangelho, dizendo que Cristo vai voltar, dizendo que um dia nós iremos estar com Cristo no céu, glorificando e adorando aquele que vive, aquele que é santo e aquele que nos trouxe a uma nova vida. E nós estamos vivendo hoje, pela graça de Deus, uma novidade de vida em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero agradecer aqui essa oportunidade aqui de nós termos estado junto aqui em mais esta aula. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero encerrar com uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, quero neste momento, Senhor, abençoar a vida desses irmãos, ó Pai, que passou juntamente aqui conosco, Senhor meu Deus, em mais um dia de aula, Senhor. Ó Pai querido, que esta aula, Senhor meu Deus, venha, Senhor meu Deus, causar, Senhor meu Deus, um grande efeito de bênção na vida dos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, que venha, Senhor meu Deus, ter edificação, que venha ter frutos, ó Pai, através desta aula. Pai, assim nós oramos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Até a próxima.